partir do versículo 15, irmão. Tiago 5, versículo 15. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, se-lhe-ão os perdoado. Amém, Jesus. Essa Bíblia, irmãos, ela tem a letra muito pequenininha, meu óculos não está ajudando. Ser-lhe-ão perdoados os pecados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para que serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Até aqui, glória a Deus, né? Olha como essa palavra é poderosa. O que ela fala da oração, né? Nós temos lá uma relação de pessoas que a gente ora no grupo, né? E está lá, a pastora sempre coloca: orais uns pelos outros. Como eu disse no início, oração é um ato de amor, irmãos. Muitas vezes as pessoas precisam de uma simples oração para mudar o dia dela, para mudar o destino dela, para mudar o caminho. Sabe uma oração? Às vezes você vê uma pessoa quieta, uma pessoa triste, você ora por aquela pessoa, você clama por aquela pessoa e o cenário muda, a situação muda, porque a palavra está falando, né? Que o Senhor ouve a oração do justo, né? Não fica sem receber resposta, amém? Mesmo quando o Senhor está em silêncio, Ele está trabalhando. Porque às vezes a gente ora e não vê a resposta imediata, né? Isso não quer dizer que Deus não está sabendo o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele é soberano, amém? Quando nós oramos, irmãos, pela vida dos outros, né? Porque é muito fácil a gente ajoelhar, colocar o nosso joelhinho no chão e orar por mim, pelos meus filhos, pela minha casa, pela minha saúde, pela minha vida financeira, por mim, por mim, por mim. A palavra fala: orem uns pelos outros. E os outros são todos. Não é só a nossa casa, não são só os nossos problemas. É orar uns pelos outros. As pessoas estão carentes de oração, estão carentes. Então, quando você para dedicar um tempo da sua vida para orar pelas suas pessoas, você também é abençoado. É óbvio que o propósito não é esse. A gente não ora com o propósito de receber algo em troca. Mas olha lá Jó, o que aconteceu com ele. O que ele fez quando ele orou pelos amigos. Olha o que Deus manifestou na vida dele. Então eu creio que a gente orando, enquanto a gente está orando pelos demais, pelos nossos irmãos, o Senhor vai operando na nossa vida, vai fazendo um milagre. E sem contar que a oração é relacionamento, é conversa, é diálogo, é se aproximar com o Senhor. Irmãos, eu sou falha pequenina, eu sou aqui, como Elias, que tinha os mesmos sentimentos que nós, né? Um profeta do Senhor tinha os mesmos sentimentos que nós. Teve depressão, fugiu para o deserto, ele era complexo, uma hora ele está bem, uma hora ele estava mal, meio bipolar. Se você parar para pensar, como muita gente é, tem dia que eu não tenho força, irmãos, eu confesso. Tem dia que eu ajoelho, porque tem que ajoelhar. Tem dia que eu ajoelho e eu sussurro, Senhor, eu estou sem força. Ouve o meu pensamento, Jesus. Ouve o meu pensamento, mas eu não deixo de orar, irmãos. Um dia sequer, porque a guerra, o ataque do inimigo é muito forte quando a gente não ora. Se você começa o seu dia sem pelo menos falar bom dia, Senhor, bom dia, Espírito Santo, você pode ter certeza que ali vai gerando um monte de conflito, um monte de situação. Então a oração, ela é muito importante na vida do cristão, amém? Eu tava ruim esses dias, né, irmãos? Eu ainda estou me tratando, estou tomando antibiótico. Eu sinto ainda cansaço, né? Eu cantei ali, olha, porque eu amo adorar o Senhor, né?
mas assim, eu sinto ainda um pouco de falta de ar. E quando eu estava no hospital domingo passado, estava lá no meu cantinho tomando a minha inalação, né, com aquele remédio para expandir o pulmão, que dá um pouco de taquicardia. Eu estava no meu cantinho, eu era enferma, eu não queria falar com ninguém. Fiquei lá no meu cantinho assim, falei, estou aqui. Tinha outras pessoas lá também tomando soro, outras pessoas lá com as suas enfermidades, mas eu fiquei ali, ó, assim, ó, não queria nem ver ninguém. Aí eu começo a ouvir as conversas, né? E cristão, que é cristão, né? Não tem como ficar quieto dentro de um hospital, né, irmãos? Todo mundo ali precisando de oração. E eu falei, não, Senhor, eu vou ficar quietinha, não é o meu dia. Hoje o pessoal vai ser curado em nome de Jesus. Aí tinha um senhor que falava para a mulher assim, tenha fé, você vai ser curada, viu? E ele tirava o chapéu da cabeça e ficava assim, mexendo. Nossa, meu Deus, o senhorzinho ali morrendo no soro, eu aqui quieta, eu não vou orar. Aí o meu marido estava na outra sala me esperando, né? Eu mandei uma mensagem para ele e falei, querido, comece a orar daí que eu vou começar a orar daqui. Tem um monte de enfermo nesse hospital que precisa de oração. Vamos clamar o nome do Senhor aqui por essas pessoas. A gente não pode ficar alheio ao que está acontecendo, irmãos. A gente não pode ficar alheio à guerra de Jerusalém. A gente não pode ficar alheio aos irmãos que estão fora da igreja, às cadeiras que estão vazias. A gente não pode estar alheio a todas as situações, a toda a batalha espiritual. A gente tem que orar. Amém. E ali eu orei. E um senhorzinho, né, que eu achando que ele era cristão, ele falou assim para outra moça. Ela falou, nossa, admiro a sua fé. Ela falou assim, qual é a sua religião? Ele falou, todo orgulhoso assim, sou espírita, todo orgulhoso, sabe? Aquele jeitinho dele. Eu falei, eu vou ficar quietinha, deixa ele lá. Aí a mulher falou assim, nossa, eu creio que todas as religiões levam a Deus. Eu falei, ai Senhor, agora acho que eu preciso falar, né? Glória a Deus. Aí eu fui falando com as pessoas, moço, o que o senhor tem? O moço que estava na minha frente, ele falou, eu só tenho um vinho. Estou aqui tomando um sorinho para passar a dor. Eu falei, eu declaro a cura sobre a sua vida, no poderoso nome de Jesus. Moço, o que o senhor tem? E cada um foi falando, eu declaro a cura sobre a vida de cada um aqui, no poderoso nome de Jesus. E todo mundo olhou para mim assim, né? Falei, eu sou cristã, né? Eu estou falando isso pela fé que eu tenho, que o Senhor pode curar cada um. E aquele senhor falou assim, eu acredito que Jesus já está aqui na terra. Ele está acompanhado, viu? Eu falei, meu Deus do céu. Ele está acompanhado com o arcanjo Gabriel. Amém. Falei, Jesus vai voltar, e está próximo, viu, gente? A gente tem que se apegar com o Senhor, porque Jesus vai voltar. E aquela moça doente falou assim, olha, eu me afastei da igreja, porque eu me decepcionei com pessoas dentro da igreja. Um pastor fez uma coisa muito errada dentro da igreja, e eu me afastei da igreja, eu não quero saber. E eu falei para ela assim, a senhora está aqui dentro desse hospital, quantos médicos tem aqui? Ela falou assim, bastante, né? Eu falei, quantos escândalos você vê na televisão de médicos que abusam de pessoas, que fazem isso, aquilo outro? A senhora deixou de procurar o hospital? A senhora deixou de acreditar no médico? O médico fez um juramento lá quando ele se formou, que ele ia cuidar de vidas. A gente não sabe quem é quem. Nós não somos responsáveis pelos pastores, pelas outras pessoas. Dentro da igreja tem pessoas sim que vão te magoar, que vão te ferir. Não se afaste da igreja. A senhora pode trocar. Se a senhora viu que ele fez algo muito grave, ele continua no altar, troca de igreja, mas não se afasta da presença do Senhor, porque pessoas vão falhar, médicos vão falhar, advogados vão falhar, mas o Senhor é o mesmo, Ele não falha nunca. Então que a gente não venha olhar para situações, para circunstâncias, para arrumar uma desculpa. Eu não vou mais na igreja, porque lá acontece isso, aquilo outro. Todos os lugares que nós frequentamos acontece um monte de coisa. Na nossa casa acontece um monte de coisa errada. Nós falhamos diariamente. Quantas vezes eu tenho que colocar meu joelho no chão por pensamentos que eu tenho horríveis, por situações que eu me vejo fazendo, e eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, me corrige, Senhor, me perdoa, me lava, Pai. Todo santo dia eu tenho que pedir perdão para o Senhor e voltar para os pés das cruzes, no pé da cruz. Todos os dias eu tenho que pedir perdão para o Senhor. E aí no final, meu coração ali acelerado com aquele remédio, eu quase não conseguindo falar.
terminou na ação que eu estava fazendo, ainda com taquicardia, eu falei assim, e o Espírito Santo falou, é por ela que você vai orar. Eu falei, eu posso orar por você? O olho dela brilhou, ela falou, por favor. E ali eu orei pela vida dela, irmãos. Eu não estou falando isso para me vangloriar, irmãos. Eu estou falando isso porque cada um aqui tem um papel, tem um compromisso com o Senhor. Cada um aqui, colocou a mão aqui na Bíblia, falou, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Entregar a vida para o Senhor é sair e fazer a obra dele. Não tem momento, não tem situação. E ali eu orei pelaquela mulher, o olho dela brilhou, irmãos. Ela falou, eu vou procurar uma igreja ainda hoje. Glórias a Deus. Então o Senhor permite situações na nossa vida que a gente fica às vezes pensando, por que eu? Às vezes a gente tem pensamento, por que, Senhor? Essa semana eu estava passando por uma tribulação, onde eu falei assim para o meu marido, o que eu estou fazendo de errado? Por que isso está acontecendo comigo? E sempre é bom ter alguém do lado, né, irmãos? É bom a gente não andar sozinho, porque quando um cai, o outro levanta. Não estou falando de casamento só, não. Estou falando da igreja. Quando um cair, o outro vai levantar. Se você às vezes está com um pensamento ruim, às vezes você está numa dificuldade, está numa tristeza, está errando, está falhando, chama o teu pastor, conversa com ele. Sai, vai ali e fala, olha, eu não estou aguentando, não estou conseguindo vencer. Ele vai te dar um conselho, ele vai te levantar, ele vai chamar o Espírito Santo para a conversa. E ali o meu marido falou assim, não fale isso, seja uma mulher de Deus, tenha fé, demonstra a tua fé, pare de falar bobagem. E ali ele já me exortou, sabe, com uma palavra dura, mas eu tive que acordar. E ali eu parei de murmurar, irmãos. Eu parei de murmurar. Uma pergunta, quem aqui está passando por luta, irmãos? Quem aqui está passando por luta? Amém. Quem não tiver, glória a Deus, amém. Amém. Jesus pode levar, Senhor, já está tudo certo. Quem não tiver, o Senhor está de olho, hein? Então todo mundo está passando por luta, né? Então nós estamos no mesmo time, certo, irmãos? Todo mundo está no mesmo time, todo mundo está passando por luta. Mas a pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para nós hoje, quem está murmurando e quem está adorando? Quem está orando no meio da luta? Quem está murmurando no meio da luta? Irmãos, murmuração atrasa bênçãos. Meu Deus! Quando eu falo, eu já me arrependo. Falo, Senhor, perdão, não atrasa não, Jesus, por favor. Continue fazendo a obra, continue fazendo, eu vou esperar. Eu vou esperar o teu tempo, que é bom, Jesus. Não faz nada ao contrário, não. Porque o ser humano, irmãos, tem essa dificuldade de esperar o tempo do Senhor. E é perfeito. Quantas coisas, se a gente olhar lá atrás, a gente vai ver, se tivesse sido do nosso tempo, do nosso jeito, não estaríamos aqui de pé hoje. Ou a gente teria se desviado, ou teria morrido, ou teria acontecido outras coisas. O tempo do Senhor é perfeito, amém? Olha uma oração aqui que o apóstolo Paulo fez no livro de Efésios. Não precisa abrir não, que eu vou ler rapidinho aqui para os irmãos. Efésios 3, 14. Em algumas versões desse versículo está, Paulo ora pelos Efésios, Paulo ora pela igreja, Paulo ora novamente. A palavra do Senhor diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. Paulo se coloca de joelho para orar por uma causa. Quem era Paulo? Perseguidor de cristão. Olha o que Deus fez na vida dele. Depois que Deus transformou a vida dele, ele nunca mais parou de orar. Ele foi para a prisão, foi chicoteado, aconteceu tudo com Paulo. E mesmo assim ele estava orando pela igreja de Efésios. Ele estava colocando o joelhinho dele no chão para orar pelos outros, irmãos. Nós temos que orar um pelos outros o tempo todo. Orar sem cessar. Orar, como eu falei, é se aproximar do Senhor. Sabe, quantas pessoas dão testemunhos falando que estava passando por um momento que não conseguia orar, que não queria saber de Deus, e entrou no seu quarto e ali teve uma experiência sobrenatural. É só abrir o coração. Fala, Senhor, eu estou aqui, suja, pecadora, sabe, falha, Senhor, eu estou aqui. Fala comigo, Senhor, me transforma. Eu quero ter uma experiência com o Senhor hoje. E o Senhor faz o sobrenatural, irmãos. Eu vivi cada experiência no meu quarto. Eu me vi dançando no meu quarto, dançando. Não sou desse ministério, eu estava lá dançando, algo que o Senhor fez comigo. E louvando e dançando e falando em línguas. Eu falei, nossa, que fogo do céu eu estava sentindo ali. Cada um de nós aqui tem um testemunho de experiência com o Senhor. Mas a experiência, eu
eu tenho certeza que foi em oração. A experiência eu tenho certeza que foi com o joelho no chão, amém? Jesus, ele orou o tempo todo e ele nos ensinou a orar, né? Ele deixou lá, né, o Pai Nosso, para que a gente ore adequadamente para cada situação. Ele deixou ali uma oração perfeita, né? Jesus orou no deserto, Jesus orou pelos enfermos, Jesus orou no monte. Mateus 26, 39, eu vou ler aqui rapidinho. Como é bom ler a palavra, né, irmãos? Nossa, Jesus, como é bom ver o Senhor falando com a gente. Mateus 26, cadê? Perdi. 39. Diz assim, ó: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus, santo, perfeito, colocou o rosto dele no pó, e a gente fala que não tem tempo para orar. Jesus, santo, perfeito, que ia morrer por nós, já estava tudo consumado, já estava tudo certo ali. Ele orou antes da cruz, ele orou a caminho da cruz, ele orou na cruz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele orou e uma vida foi salva ali na cruz, uma vida foi salva ali. Jesus nos ensinou e ele orou o tempo todo. Havia ali 2 ladrões ali na cruz, 2 ladrões, um do lado direito, um do lado esquerdo. Os 2 tinham a mesma distância da cruz de Jesus, a mesma distância. A minha distância de Jesus, irmãos, é a mesma de cada um aqui. Todos nós temos o mesmo acesso, todos nós temos a mesma comunhão com o Senhor. Quando a gente abre o coração para Ele, Ele abre o coração dele para a gente, Ele derrama bênçãos do céu, Ele faz coisas sobrenaturais na nossa vida, na vida da nossa família, dos nossos filhos, na nossa vida financeira, na nossa saúde. O Senhor nos ensinou a orar, e ali na cruz, onde Ele não precisava mais, mesmo assim Ele orou. E aquele homem tinha um murmurador e teve o outro que decidiu entregar a vida para Jesus. O murmurador estava no inferno, irmãos. Aquele que apontou, que zombou, que acusou, está no inferno. O outro, Jesus falou: ainda hoje você vai estar comigo lá. Ainda hoje. Foi uma decisão, irmãos. Uma decisão. Ele não ficou olhando: ai, mas a minha vida, ó céus, mas o meu passado, ai, mas tudo que aconteceu comigo, ai, mas a vida não é justa. Não, era o momento. O momento é aqui e agora. O momento é aqui e agora. Se há algo para consertar, o momento é hoje. A cruz está aqui hoje. A distância é a mesma. Não recuse, não perca a salvação. É hoje, Senhor. Eu quero conserto hoje. Eu quero estar com o Senhor na glória hoje, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Não perca a sua salvação. Veja que o Senhor está disposto. Ele está conosco o tempo todo, pela palavra dele, nos oferecendo salvação, nos oferecendo ensinamento, nos oferecendo cura, libertação, não só para nós, para os nossos. Quantos dos nossos estão lá ainda que não aceitaram Jesus? A minha família toda ainda, irmãos. Mas eu vou continuar declarando, eu vou viver as promessas. Tem mais de 8.000 promessas aqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra é para todos. A nossa casa vai servir ao Senhor. É só se permanecer firme, é só se permanecer no caminho da cruz, amém? Glória a Deus. É só fazer renúncia, é só orar, é só, irmãos, é só. A cruz, ela existe, tem que ser carregada. O Senhor falou: vem comigo, carrega a tua cruz, vem comigo. Não vai ser fácil, mas com Ele, irmãos, saber que você tem um Pai amoroso, que te protege, que te guia, que você sabe para onde você vai. Tem um propósito, tem um destino, tem um lugar. Não é sem eira nem beira, como dizem por aí. Você tem um destino, tem um propósito. Com Jesus tem um propósito. A gente não está aqui por acaso. Eu não estava naquele hospital por acaso. A gente não passa por luta por acaso. Muitas vezes a gente está tudo bem e a gente começa a achar que está tudo
perfeito, a gente começa a se afastar dos caminhos do Senhor. E aí vem a luta para a gente colocar o nosso joelho no chão, como Paulo fez, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus amado. Irmãos, se a gente olhar lá Moisés, né, atravessando o deserto, com o povo ali, ó, 40 anos, para onde eles iam? Eles tinham que passar por aquele processo para ir para Canaã, para a Terra Santa, para a glória. Tinha que passar por todo aquele processo ali. 40 anos. Às vezes a gente olha para o deserto é lugar, irmãos, que o Senhor proveu o maná. Todo mundo comeu aqui hoje? Todo mundo falou que está passando por luta, mas todo mundo comeu aqui hoje? O maná vem dos céus, irmãos. O Senhor provê tudo. A gente pode estar passando na luta, mas na luta tem provisão. Na luta o Senhor provê. Há 10 anos atrás eu tinha problemas, e eu estou aqui hoje. Então os problemas virão. Enquanto nós estivermos nessa terra, os problemas virão. Então o deserto é lugar de tratamento. O deserto não é o pior dos mundos, não, porque no deserto o Senhor proveu fogo para te proteger do frio. O Senhor provê a nuvem para te proteger do calor. O Senhor provê tudo no deserto, irmãos. Nada falta com o Senhor, nada falta, por mais luta que a gente passe, nada falta com o Senhor, amém? O Senhor é maravilhoso. A gente tem que continuar orando pelos outros, a gente tem que passar pelo deserto para chegar no destino, porque lá tem glória, mas lá vai ter trabalho também, porque lá todo mundo vai ter que plantar, todo mundo vai ter que semear, nada para, irmãos. Na casa do Senhor nada pode parar, a obra do Senhor não pode parar, amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor em Mateus 7 diz assim: Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, a porta vai abrir. Aleluia. Quem bater, a porta vai abrir. Aqui está falando de ações, irmãos. Quem está buscando está onde? Orando. Quem está pedindo está onde? Orando. Quem está batendo na porta está onde? Orando. É tudo em oração, irmãos. Para a porta abrir, você vai ter que orar, não tem milagre. Para o Senhor ouvir tua oração, você vai ter que orar, não tem segredo. É um milagre através da oração. Entendeu? Não tem nenhuma mágica. É a palavra do Senhor que está nos falando. Bate que eu vou te dar, me busca que eu vou fazer, clama a mim que eu vou te responder. É a palavra do Senhor. Não importa a situação, irmãos. Às vezes eu olho, eu vou citar aqui o meu filho mais velho, assim, eu olho para ele, é tão impossível, irmãos, eu ver esse menino na igreja, mas não é pelo que eu vejo, é pelo que eu creio, é pelo que a palavra diz. Às vezes ele fala umas bobagens assim, sabe? Defende umas causas que não está aqui na Bíblia. Eu falo, Senhor, tem misericórdia, Jesus, ele é meu filho, Pai. Mas ele não é teu neto, Jesus. Então faz a obra na vida dele, Pai. Converte ele, Jesus. Toca no coração dele, Pai. A mesma oportunidade que eu tive, Senhor amado, dá essa mesma oportunidade para minha casa, Senhor. A gente tem que continuar orando, irmãos. Tem que continuar clamando. Deus não perdeu o controle de nada, de nenhuma situação, por mais difícil que ela seja. Sabe, pode ter uma pessoa no cárcere, pode ter uma pessoa enferma, pode ter uma pessoa com câncer. É a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Ele vai fazer o que tem que fazer. Quantas vezes uma pessoa está enferma, está doente, e assim que ela é curada, o Senhor recolhe, porque aquela pessoa ia se perder, ela ia perder a salvação dela. Os planos do Senhor são perfeitos. Ele fala que tem planos para nós. Ele fala que os planos dele para a nossa vida são perfeitos. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele não perdeu o controle. Muitas vezes eu tomo decisões erradas. Muitas vezes eu falo palavras erradas. Eu faço coisas erradas. Mas o Senhor, Ele me perdoa. O Senhor nos perdoa. Ele nos dá uma nova chance. Ele nos dá um novo dia para a gente recomeçar, para a gente buscar o Senhor em oração, irmãos. Começa o dia em oração, irmãos. Amém? Glória a Deus.
Mais uma palavra aqui para a gente completar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Vou tomar um pouquinho de água porque está acabando o gás aqui. Põe um pouquinho no copo para mim, por favor. Tem a garrafinha aqui, ó. Só um pouquinho, por favor. A palavra do Senhor em João 14. Obrigada, querida. Pode deixar que eu já vou beber, tá? Obrigada. A palavra do Senhor diz em João 14, versículo 13: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Tem aqui uma condição do Senhor, né? Ele pede, a gente pede para Ele que faz, mas a gente está guardando os mandamentos dele? A gente está fazendo da forma que Ele tem pedido para a gente tem colocado diante do Senhor mesmo da forma correta, obedecido a palavra, ignorado as provações, as tentações, ignorado os problemas e se colocado perante o Senhor, pedindo para Ele guardar os mandamentos dele em obediência. Porque o meu filho, quando ele desobedece em casa, ele não ganha o que ele quer. Ele não ganha porque ele não vai aprender com isso. O Senhor não vai liberar as bênçãos enquanto a gente não estiver na presença dele poderosamente, irmãos. A gente tem que estar aqui, ó, perseverando em oração, buscando a Ele, pedindo transformação. Porque sozinhos nós não conseguimos, irmãos. Sozinhos nós não fazemos nada. O Senhor é maravilhoso. Ele promete muitos milagres. Ele tem muitas promessas para nós. Ele não mente, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta. E quando a gente está na presença do Senhor, pode demorar, mas Ele não dorme, Ele não falha. Quantas coisas, eu testemunhei há pouco tempo aqui, algo que eu estava esperando 14 anos em oração, irmãos. 14 anos é uma meia vida aí. Eu estava esperando e eu recebi uma bênção do Senhor. 14 anos, eu recebi uma justiça do Senhor. Algo que eu fui injustiçada lá atrás, que me magoou uma época, mas quando eu coloquei aquilo ali, ó, de lado, e comecei a olhar para o alvo, para o foco que é Jesus, no tempo certo, quando eu estava preparada para receber a bênção, Ele me deu. Tudo em oração, irmãos. Foram 14 anos de oração, porque é assim que o Senhor faz, assim que Ele faz conosco, amém? É em oração, é buscando o nome dEle, glória a Deus. Para finalizar aqui, irmãos, a palavra que o Senhor me deu hoje, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que hás de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Glória a Deus, né? Olha como o Senhor é perfeito. Muitas vezes a gente na ansiedade, na pressa, a gente quer uma solução, a gente quer uma resposta, a gente esfria na presença do Senhor. Mas olha como a palavra do Senhor fala, não anda ansioso por nada. Não anda ansioso, eu não perdi o controle, eu estou olhando por tudo, eu tenho visto o teu choro na madrugada, eu tenho visto tudo que você tem colocado diante de mim com o joelho no chão, eu não errei a fórmula, eu não esqueci dos teus, eu não esqueci daqueles que você ora, eu não esqueci, não andei ansiosos por coisa alguma, não vai faltar a comida, não vai faltar a bebida, não vai faltar vestes, não vai faltar nada, porque as aves estão aí, ó, comendo e bebendo, elas não fazem nada para isso. O Senhor cuida, o Senhor provê, não vai faltar, nada vai faltar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, amém?
Glória a Deus. E no mesmo capítulo, no versículo 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. O que você tem colocado em primeiro lugar na tua vida? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Está colocando o problema no altar? O problema está lá no altar, é o Senhor que está no altar. Quem está no altar na tua vida? Não pode ser o problema, não pode ser a dificuldade, não pode ser os nossos filhos não convertidos, não pode, é o Senhor. Ele é o centro da nossa vida. Ele tem que estar no centro da nossa vida, é Ele que tem que no altar. Só Ele, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então louve ao Senhor, adore o Senhor, busque ao Senhor todos os dias de oração, porque Ele não esqueceu de mim, não esqueceu de nenhum de nós, amém? Se nós estamos aqui, porque alguém orou por nós, irmãos. Alguém orou por nós. Alguém clamou por nós. Ninguém desistiu de nós. Tem um momento da vida do meu marido que eu acho muito bonito, né? Eu já falei isso com ele também, que tem a ver com a pastora Adriana. No momento que ele estava em depressão, sem ser convertido, né, ainda, ela intercedia muito por ele, e ela pegou, ele tinha alguns cartões de visita assim, da empresa, ela escreveu naqueles cartõezinhos, cada cartão ela escreveu à mão, um versículo, à mão, irmãos. Ela parou o que ela estava fazendo, não é porque era o irmão dele, não tenho certeza que ela faria isso comigo, qualquer um aqui. E ela falou: cada momento que você estiver passando dificuldade, busca o Senhor. Cada momento que você estiver triste, busca o Senhor. Cada dificuldade na sua vida, busca o Senhor. Cada momento da nossa vida, clame ao Senhor, irmãos. E ali ele se converteu. Isso é um ato de amor, irmãos. Orar por alguém é um ato de amor. Tem muitas pessoas que estão nessa lista aí da igreja que eu nem conheço. Não sei quem é. Aquela moça, Daniela Pimentel, que está com câncer, que foi eu que pedi oração por ela. O irmão dela me ligou para fazer um plano de saúde. E quando ele me disse que ela estava com câncer, eu não posso vender plano de saúde para quem está doente, com uma doença grave. E eu falei para ele assim: Alexandre, eu não posso vender um plano de saúde para sua irmã, mas eu posso orar por ela. Eu tenho um grupo de guerreiros lá na minha igreja que a gente pode orar por ela. Ele começou a chorar no telefone, ele falou: por favor, ora pela minha irmã. Então, irmão, esse amor de irmãos não é só o amor fraterno, porque aqui todos nós somos irmãos. Todos nós temos aqui, irmãos, alguém que ora. A gente ora pelo irmão Sivaldo todo dia, para ele ter vitória, o irmão Raimundo, o pastor Valdemir, o irmão pastor Marco, para a irmã Rosângela, né, que passa a luta com o filho, para o Josias. Josias, nós oramos por você todos os dias. Aleluia. Josias. Isso não é falácia. Não é falácia, seu nome está na nossa lista todos os dias. Eu não sei nada sobre da sua vida, mas eu sei que você é uma bênção, porque o Senhor está falando que você é uma bênção. O Senhor está falando que Ele ainda quer te usar muito nessa terra, Jesus. Então nós oramos aqui um pelos outros, porque aqui é uma casa de oração. Nós oramos por você também, viu, irmão Marcos? Pela pastora Adriana, pelo pastor Álvaro. E eu peço, irmãos, continue orando pela minha vida, pelas minhas limitações, para que o Senhor me capacite cada vez mais, irmãos, porque eu sou pequena diante de todos, mas o Senhor é grande aqui no nosso meio, amém? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Glória a Deus, irmãos.